E aí, gente, a Science aqui. Essa aula 19 do curso sobre computação quântica, hoje a gente vai falar sobre quantum key distribution, tem a ver com criptografia, chave pública quântica. E antes disso, eu quero fazer uma recapitulação em relação a papers importantes na história até chegar a esse ponto. Você precisa até de uma chave criptográfica para você se comunicar usando esse tipo de sistema. E o primeiro paper é o EPR paper, o Oyster-Podolsky-Rosen, de 1935, e publicado no Advanced Center of Study, talvez seja um dos papers mais importantes na história da computação quântica e da física quântica em si, em que a questão é que eles dizem, no geral, em resumo, que entanglement não é possível. Pelo menos essa é a minha interpretação, que entrelaçamento quântico não é possível. Você tem dois pares partículas interligadas, você não tem ao ato de mediar não é ortogonal a B, por conta de um princípio da certeza de Heisenberg ou algo do tipo. A explicação para isso não pode ser a que a física quântica dava. Que o ato de medir A muda B. Eles concordam com superposição de partículas, mas não o que Einstein chama de Spooky Action at Distance, ação estranha à distância. Então esse é o tom do artigo. Ele sugere uma coisa chamada HV, que é Hidden Variables, que são variáveis escondidas. Seriam coisas que a gente não saberia que resolveria o problema da não determinismo e da aparente não localidade da mecânica quântica. Então, eles concordavam com superposição de partículas. Uma partícula pode estar em todos os estados ao mesmo tempo, e você medir aquele estado no momento, mas não é... Você pode medir isso numa função de onda, mas não entanglement. Entanglement é a base da mecânica quântica, então não, se fato fosse verdade. Uma coisa que eles deram conta também é o princípio da certeza de Heisenberg, que diz que o momento, que é a massa vezes velocidade e posição da partícula não podem ser simultaneamente calculáveis. É um sistema meio que não determinístico, de certa forma, que é regido por uma não localidade. Então, esse é o paper do Heisenberg. Não só esse paper que fala do princípio da incerteza, que é o chamado de Charles Litz. Por sinal, a visão dele que associada a isso veio de experimentos, não foi vinda de questões teóricas apenas. Óbvio que o Dirac derivou as antipartículas de forma teórica, não experimental. Elas tinham que existir por razões lógicas. E depois foram descobertas, mas esse caso aqui eu queria que também foi uma questão do ponto de vista do Heisenberg, né? Esse paper de 1925. 10 anos antes do EPR paper. Foi mais por uma razão de experimento, né? O Heisenberg era um cara meio experimental. Esse paper do Schrödinger, que é sobre a equação dele, chamada equação de Schrödinger. Esse caso ele aplica para um átomo de hidrogênio. Então, como que um átomo de hidrogênio se comportaria no contexto da explicação da mecânica quântica da época? Então, era uma forma de entender o comportamento onda partícula de um átomo de hidrogênio. E aí, isso vai ser aplicado para todo tipo de sistema. Não é o paper que ele introduz o que é chamado de gatos de Schrödinger, mas é um paper bem importante do ponto de vista dessa equação, que é extremamente famosa, né? O paper Conjugate Coding não foi publicado em 1973, tá? Foi publicado uns 10 anos antes. Assim, foi mandado para publicação, mas não foi aceito inicialmente. Basicamente, ele disse que você poderia usar a função de onda de partículas para fazer computação. Então, vamos supor que eu tenho um fóton. Eu tenho uma sequência de spins de partículas, que é a rotação dos fótons. Vamos supor que eu controlo essa rotação com algum equipamento. No caso, é o computador quântico. E vamos supor que para cima seja 1 e o outro 0. Então, eu posso... Nossa, eu fiz merda aqui. Pra cima é 1, pra baixo é 0. Então, ele foi o primeiro a mostrar a função de onda, consegue usar como computação, e um dos pontos principais é que entrelaçamento quântico entre partículas é ortogonal. Então, a ortogonalidade da mecânica quântica, sempre você vai medir
Por exemplo, se A tiver pra cima e entrelaçamento com B e B sempre vai estar pra baixo, e o contrário também vai acontecer, significa que, vamos supor, pra baixo, outro pra cima, essa ortogonalidade sempre vai ser o contrário, pode fazer, ser possível você usar como forma de computação. Vai demorar um tempo para as pessoas aceitarem isso, tá? Até os anos 90 as pessoas achavam que isso era totalmente possível por conta de decoerência. Já vou falar sobre já. Ou nos papers também que tentou mudar essa questão, que foi um dos papers mais importantes para mecânica quântica e para computação quântica. A do John Bell, ou Einstein, Podolsky e Rosen Paradox. Eu falei desse paper várias vezes no canal e também nessa série de vídeos. Em que ele deriva, né? O que chama de inequalidade de Bell. Seria um experimento para você resolver se de fato a teoria de Einstein, Podolsky e Rosen de variáveis escondidas está correta. Ou versus, né? Acho que eu até vou pôr X, que fica mais claro. Ou se a teoria de Heisenberg e vou pôr aqui de princípio da certeza, né? A teoria de Heisenberg e Bohr estava correta, né? Questão de Copenhague na mecânica quântica. Então a questão é, existem possivelmente variáveis escondidas que poderiam fazer uma relação determinística como é a mecânica clássica na quântica, ou na verdade você tem princípio da certeza. Tu não tem variáveis escondidas. É isso que e na verdade Bohr, ele acreditava nisso, tá? Ele acreditava teoricamente que as variáveis escondidas eram falsas, era impossível, só que ele não podia provar. Então, física precisa de experimento, né? Eu tinha que ter um experimento pra provar, e essa é a questão. Acho que a prova do Roy Neumann também, acho que variáveis escondidas não eram possíveis, mas era uma prova ruim na visão de John Bell. Essa era dele. Em 1969 é publicado um projeto de proposta para testar o teorema de Bell. Então esse paper estava escondido na biblioteca de uma universidade. John Clauser acha esse paper, achou muito louco o paper e falou, cara, eu vou testar isso aqui. Vários papers também publicados nessa época, na época desse experimento em relação às inequalidades de Bell. Demorou pra esse paper rolar, né? Mas e o John Bell, se não me engano, não viu em vida isso daí acontecer. Infelizmente. Mas basicamente era pra provar. Então eles mensuraram a correlação de polarização linear de fótons emitidas por átomos de cascata de cálcio. Eles provaram aí a inequalidade de Bell nesse contexto. De forma. E o grande ponto que o Clauser ele queria, no comentário ele fala, provar que Einstein estava certo, porque tinha essa treta, né? O lado interpretação de Copenhague da física quântica e de Heisenberg. No fim, Einstein e Bohr estava certo. Perdão, Bohr e Heisenberg. Então a galera que tava mais com Einstein nessa questão estava errada. Nesse ponto específico, né? É estranho, porque posteriormente tu vai ver a união de relatividade quântica, né? Então tu vai ver que, na verdade, a quântica não viola a relatividade. E até comunicação superlúmica é impossível, como a gente vai ver já. É impossível tu fazer comunicação mais rápida do que a luz. Como talvez a visão anterior de quântica poderia dizer. Tem um paper do Benioff de 79, que é um dos primeiros sobre Turing Machines, mostrando que, do ponto de vista de capacidade computacional, um computador quântico seria mais eficiente que o clássico em vários problemas. Uma árvore de possibilidades que a superposição de partículas em T1 te dá é extremamente grande e poderia permitir uma árvore computacional muito maior e até algoritmos mais eficientes, né? Talvez na clássica poderia ser um algoritmo com a velocidade de log n. Na quântica poderia ser, por exemplo, raiz quadrada de n. Para alguns problemas, né? Só que nem todos, tá? Nem todos os problemas são resolvíveis. Até tem um vídeo, tem uma aula dessa série falando sobre isso. Tem problemas computacionais que a clássica resolve melhor que a quântica. Tudo é que a mecânica quântica é melhor que a computação quântica é melhor que todas as áreas da clássica. É uma mentira. E que a inteligência artificial também é melhor que as duas em alguns contextos. Na verdade, cada uma ela opera melhor em alguns contextos. E esse é um ponto importante, né?
Então ele fala aqui, por exemplo, no resumo, é mostrado para cada número n uma prima que existe e o Hamiltonian, que é a soma de estados quânticos desse sistema, e uma classe de estados psi, que então você tem uma exponencial de modelo de algorítmico, né? De árvore de probabilidades de computação para poder ser feito nesse contexto, né? É bem interessante esse paper. Realmente ao final. Lembra muito o algoritmo de Simon, né? De provar que a superioridade da mecânica quântica em alguns sistemas. É de fato provável essa supremacia quântica em alteração de números primos e achar colisões de banco de dados, que é o algoritmo de Grover. De números primos, o algoritmo de Shor. Tem um paper da lógica da mecânica quântica do Birkhoff e do von Neumann. Também eu acho bem interessante. É um paper pequeno, mas fala sobre princípios lógicos dentro desse contexto. Um ano depois do paper do EPR, do Einstein, Podolsky e Rosen, né? E eu acho que é a lógica parasintética que descreve a mecânica quântica, alguma coisa assim. Mas você tem, pelo princípio da síntese de Heisenberg e outras questões, como não localidade, uma lógica diferente na mecânica quântica do que na lógica clássica. Tem diferentes tipos de lógica e a quântica, ela tem princípios que não são normais, entende? Só que eles não são normais por questões físicas, né? Termina a clonagem, extremamente importante para a computação quântica, porque significa que um hacker Eve de Alice e Bob se comunicando não pode interceptar informação em trânsito e não consegue interpretar essa informação em trânsito porque ele não consegue clonar esses estados, né? Então, o main the middle, que eu já vou mostrar no final da aula, é impossível nesse contexto. Não é impossível, mas é mais difícil do que na clássica. Não é impossível necessariamente, mas clonar é impossível. Eu tenho uma clonagem. Como que Alice e Bob se comunicam entre si? É uma coisa chamada teleportação quântica que eu já vou falar. Então o Dix explicou esse tema inicialmente, depois o Walter e Jesuri que redescobriram esse teorema. Que um single quanto não pode ser clonado. Então é possível se clonar. E isso é importante, porque significa que transmitir, por exemplo, vamos supor que eu tô numa região no espaço V e eu tenho outra região no espaço VS. Eu tenho uma partícula A e B aqui. Posso usar um laser também pra transmitir informação de um lado pro outro. E tu não consegue se comunicar mais rápido que a luz, mesmo com o entanglement. Vamos supor que tá com o entanglement aqui. Se você pudesse clonar a informação em trânsito aqui, vamos supor, se eu tivesse dispositivos de clonagem de informação nessa transição de informação, eu poderia, pela não localidade nesse contexto, comunicar de VS em toda a parte do universo mais rápido do que a luz. Não é o caso. Porque não pode ser clonado. O teorema da não clonagem, ele ajuda a relatividade aqui. Porque ele diz que é possível ter comunicação mais rápido que a luz. Embora entanglement é instantâneo. Que é não localidade. Porque não localidade não implica eu transmitir informação não localmente. Entende? Eu consigo ter, sei lá, teleportação quântica não é literalmente teleportação. Então o nome que ia ser excluído ia ser outro. Não é literalmente você passar algo de um lado pro outro do nada. Uma reconstrução de informação. Tem esse paper do Charles Bennett, que é um sobre reversibilidade na computação quântica. Isso significa que a computação quântica é energeticamente mais eficiente que a computação clássica. Então, o limite de Landauer, ele diz, aqui eu tenho que lembrar, eu acho que é 2KB log 2, é KB log 2, eu acho. Eu não lembro exatamente. É a constante de Boltzmann logaritmo de 2. Que é a dissipação de energia no limite de Landauer. Eu acho que é assim. É o mínimo de dissipação de energia que você tem que ter para gerar computação. Pô, é uma lower bound.
Ou seja, eu preciso de um mínimo para rodar GTA V no Ultra, eu preciso de um mínimo de dissipação de energia para fazer a computação necessária para que isso aconteça. Para o meu PC estiver ligado, eu preciso de um mínimo de dissipação de energia. Para eu estiver rodando um jogo que demanda mais computação, eu preciso de um mínimo de energia. Para renderizar o vídeo, eu preciso de um mínimo de energia. Tem um threshold também mínimo de velocidade do seu processador, de operações por segundo, para rodar esse sistema, né? É muito importante isso. Só que se você tem isso aqui é computação não reversível, que uma máquina de Turing, por exemplo, ela vai da esquerda para a direita. Então 0, 1, 1, 0, 0, 1. A máquina de Turing, ela vai da esquerda para a direita. Só. Ela pode apagar a informação, deletar, enfim, adicionar zeros e uns, mas ela não pode fazer o reverso. Na computação clássica. Na quântica e em DNA, na biossíntese do DNA mensageiro, ele vai dizer no final desse paper. Então tu tem o Central Dogma of Biology, que é você DNA para proteína fenótipo. Você pode ir ao contrário também, na verdade. Fenótipo para DNA. Tem relações do ambiente que vão ser importantes do ponto de vista de biossíntese do seu sistema biológico. Vai ter implicações fenótipicas em você. Então, o dogma central da biologia, ele não acreditava errado, mas ele é incompleto. Uma relação também de fenótipo para DNA e DNA para fenótipo. Fenótipo é tipo, por exemplo, fruta com semente. Fenótipo é a semente, mas tem uma aplicação genética. Então você pode criar uma proteína para não ter semente. Enfim, fenótipo é efeito. A relação genética é a causa, que é uma causa também que é computacional. Pra quem não sabe, biologia teórica, biologia é literalmente estudar um computador biológico. Uma máquina de Turing. Tem um paper chamado de DNA Computing do Edelman, literalmente usa DNA para computação. Ele viu que DNA era uma máquina de Turing. Então DNA é uma máquina de Turing. Universal. Criada por Deus, obviamente. Então computadores sempre existiram. Biologicamente, né? Todos os seres vivos. É uma máquina de Turing. Tem algoritmos ali. Tem translação de DNA, síntese, envolve várias padrões e parâmetros de computação usando adenina, citosina, timina e guanina. Adenina, citosina, guanina e timina. No RNA tem uracila. Mas são aminoácidos, né? Aminoácidos? São nucleotídeos. Aí você tem os 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Então é uma computação associada a isso. E qual que é a lógica do Bennett? DNA usa computação reversível, então talvez na computação quântica seria possível também ser assim. E de fato é. Esse paper de 1973. Velho pra cacete, né? Então, é bem interessante, porque a computação quântica apareceu que de fato é reversível. O que é energeticamente mais eficiente para computar algoritmos. Tem um protocolo BB84 pelo Charles Bennett e Gilles Brassard. É o BB84 porque foi publicado numa tese numa conferência na Índia em 1984. Eles tiveram essa conversa numa praia. Bennett e Brassard. O Bennett é o mesmo desse paper aqui. Aí eles falaram sobre Stephen Wissner. O Bennett que fez o paper do Wissner ser publicado falou: E aí guys, clique esse bagulho porque é muito bom, porque ninguém queria publicar o paper do Wissner. No fim, ninguém queria publicar o paper que fundou a computação quântica. Por não entender, né? Mas enfim. É que, tipo, naquela época você falar funções de ondas pra gerar computação era esquisito, né? Coerência, era muito esquisito. Na época. Por isso que o Wissner foi tão revolucionário. Mas aqui é um algoritmo, criptografia de chave pública pra computação quântica. Posteriormente, teleportação quântica, 1993. Hoje em dia até tá muito mais. Você fazer isso até mais distância. Ver caras como Wouters, Josa, Bennett, Pérez, Brassard, Capot, vários colossos na computação quântica desse paper, que basicamente você tem uma comunicação entre Alice e Bob e tu reconstrói informação em trânsito. Então não é clonagem, você não pode clonar estados quânticos, como tu consegue fazer em clássico. Cara, por exemplo, se Alice e Bob estiverem no canal clássico, então aqui é um canal clássico.
Se Eve, o hacker, ele vem aqui e tenta pegar a informação, se não tiver criptografia, já era, melhor. Já era. Não consegue impedir. Por isso que em sites sem criptografia, quando você entra, tu digita qualquer senha, alguém usa um Wireshark Ethercap e vai pegar a sua senha. É uma ferramenta que você pode fazer isso. Um burp switch da vida. Por isso que criptografia é importante. Criptografia, ela faz a senha que você digita no site, é enviada nesse contexto, em trânsito não ser copiada pelo hacker. A não ser que ele consiga craquear essa criptografia. Do ponto de vista da computação quântica, se eu tenho um canal quântico aqui em vez do clássico, em vermelho, mesmo que Eve consiga pegar esse sinal, o próprio hardware, né? Hardware não, né? Na própria informação física, diferente da clássica, você não, por exemplo, Wi-Fi, tu consegue pegar informação em trânsito de boa. Só tá criptografada a informação. Se você pega essa informação no ponto de vista de usar spin de partículas, que a computação quântica faz, você não consegue. Ou esse é o ponto central, né? Só que aqui você tá reconstruindo essa informação em trânsito, né? Todas as técnicas para fazer isso, né? Enfim. Outro paper extremamente importante para a computação quântica, sem ele teria problemas no futuro, é o que é chamado de Quantum Error Correcting Codes, basicamente códigos para resolver erros causados por decoerência. Então, vamos supor que eu tenho uma sequência de informação, só que a decoerência vai atrapalhar essa informação. E vamos supor que o que eu recebo, tipo, negócio todo cagado, com sinais mudados, que vamos supor que seja para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima. Essa parte aqui, né? Eu acabei tirando sem querer aqui, eu vou ter que arrumar. Então vamos supor que seja assim. Então para baixo, para cima. Aqui eu explico as partículas em fótons, tá? E vamos supor que a decoerência fez meus sinais não serem armazenados corretamente, aí eu tenho parte de informação que vai ser deletada. O quantum correction é para você corrigir erros causados por decoerência. Então você tem uma taxa assintótica causada por decoerência de erros que vão ser causados no seu algoritmo, sua informação, na verdade, em trânsito, no seu canal quântico, em que você quer corrigir. O máximo de informação no canal quântico é definido pela Roloff Boundary e pelo teorema de Margolis-Ketvin, na verdade. Eu já também falei em outra aula. O grande ponto é que tu tem o máximo de informação que pode passar nesse canal quântico e você tem taxas de erros causadas por decoerência. Tu quer lidar com isso. Então, qual que é a taxa de decoerência no meu sistema e como que eu resolvo? Uma coisa que é usada é o que é chamado de Hamming Distance. Tu vê a distância entre seções de zeros e uns, blocos de zeros e uns, e tenta corrigir os erros que aparecem nesse sistema. Essa correção de erros não é perfeita, mas ela é possível. E esse paper prova que é possível. Então, até hoje, até a inteligência artificial já vem sendo usado para algoritmos de correção de erros, né? Então, nesse contexto. Na clássica, isso daqui foi resolvido rapidinho, cara. No começo dos computadores, meio que não é 100% de operabilidade, mas no processador, sei o que você tem na sua casa. Entre os núcleos de processamento não é 100% de eficiência, mas eles lidam com ele muito bem. Foi resolvido rápido isso na computação clássica, na quântica, por conta de decoerência. Por conta de você tá num sistema microscópico que usa partículas. A rotação delas, né, pra fazer computação, é um ambiente muito mais incontrolável, não? Então essa é a questão. Você tem o que é chamado de Quantum Key Distribution, que a gente vai entrar aqui agora. Esse paper fala bastante do tema. Aí você tem formas de criptografia, como a RSA, que chama de chave pública, a GP-Helva e a criptografia de curva elíptica. A RSA usa números primos, então é muito difícil você fatorar números primos, e por isso que é difícil você craquear a RSA. Normalmente de 1024 bits pra cima
ou até 2048 bits a chave RSA já é bem forte. A 2048 principalmente. A de 720 foi craqueada já. É a questão, você demora pra craquear. Quanto mais bits de informação. Mas é com base em fatorar números primos, que é difícil pra cacete. Desde do crivo de Aristóteles tem isso. Então é uma coisa desde a época dos filósofos gregos, a parte de matemática. Você fatorar números primos, né? O crivo de Aristóteles é um exemplo. O de criptografia de chave elíptica tem a ver com curvas elípticas. Várias formas de criptografia são assim. Você achar mapas de curvas elípticas para resolver o problema da criptográfica. E teve um algoritmo pós-quântico, na verdade, que usava também mapas isógenos de curvas elípticas. E ele foi craqueado usando computação clássica. Então não seria algo impossível que existiriam algoritmos que poderiam craquear tudo isso aqui. Até algoritmos pós-quânticos, como já foi feito em um artigo da Quantum Magazine que mostrou isso. Mesmo com criptografia simétrica como a IES, né? Que você tem, na pública você tem uma chave pública e uma privada. Na simétrica você só tem chaves privadas. Ninguém deve ter acesso. A Tesla, por exemplo, ela já foi craqueada. Já foi hackeada a chave pública deles, né? A chave privada deles do sistema na nuvem deles da AWS, as web services. A Uber também. Os caras deixaram no GitHub a chave. Sem querer, por burrice. Hackers pegaram essa chave, tava no GitHub, e usaram pra minerar Bitcoin numa cluster nos web services deles, né? Enfim. Então, o grande ponto é que talvez muitos desses algoritmos aqui sejam resolvidos classicamente. Então, nem tudo tem supremacia quântica na prática. E esse é um ponto bem importante. Esse OTP se chama One Time Pad. Qualquer curso de criptografia, ele é ensinado, né? Ele é visto também como seguro. Não pode ser hackeado com métodos criptográficos, normalmente é dito, né? E requer uma chave singular que é pré-compartilhada, né? Então, no momento, né? Então, ainda é usado, né? Por instituições financeiras. Por exemplo, em autenticação de dois fatores. Ainda é usado o OTP. Mas não é algo que pode ser usado em vários outros contextos, né? A internet usa o RSA, por exemplo. Como faz? Então, todo o site tem uma chave pública e pela privada. Pra ter a sua criptografia. Mas como faz? Toda a internet se baseia em RSA. Bitcoin se baseia em criptografia de chave elíptica. Se você tem algoritmos que resolvem esse problema de forma eficiente, que não é o caso da computação clássica atualmente, basicamente tem quebra com a internet no mundo todo. Tu quebra com a segurança financeira de todos os bancos do mundo. Você quebra certos modelos criptográficos, né? Qual a importância da criptografia nesse contexto? Aqui é o exemplo de Alice Bob, no canal clássico. Para ter informação em trânsito não ser hackeada, eles usam uma chave pública e uma privada. Nesse caso, eles usam uma coisa chamada PLS, ou Partially Leasure Squares, para gerar uma chave, entre aspas, randômica. E aqui é o protocolo BB84. Então você tem a preparação de qubits, quanto key toss é o nome, e você tem a instalação desses qubits. Com um canal clássico e um quântico. É híbrido, né? Essa informação ela é armazenada classicamente, mas a transmissão é por um canal quântico. O que significa um canal quântico? Um laser, por exemplo, com fótons que representam a função de onda, que representam os zeros e uns que você quer estimar. Então, esses qubits aqui podem ser acho que aqui tá. Eu vou explicar com fóton que é mais fácil. Podem ser assim, né? Uma função de onda.
Claro que não vai ter só isso, vai ter um monte de zeros e uns. Milhões de zeros e uns, mas sei lá, uma foto de um gato, sei lá. HD. Com certos megas de informação nessa passagem. Só que a diferença é que você usa um canal quântico como base. E basicamente essa questão. O GG02 Protocol também é posterior ao BB84. Também tem uma preparação de estados e mensuramento. É um pouco diferente. Tem uma parte de autenticação, processamento, estimação de parâmetros. E o foco é usando a teleportação quântica você reconstruir informação de um lado para o outro. É assim que a informação é trafegada. E essa reconstrução usa um método de você reconstruir a matriz de densidade que representa aquela função de onda. E aqui é a rede. Então a rede, vamos supor que você quer uma internet usando apenas computação quântica, né? Então você tem o que é chamado de optical splitters e optical switches. Então você tem ondas. Ondas não, né? É funções de ondas, mas lasers que estão transmitindo informação. E você tem esses optical splitters que vão compartilhar informação com outros nodes. Os switches que também vão fazer essa comunicação entre grupos de nodes. Você tem os quantum repeaters, que são repetidores quânticos, que a informação ela só trafega até um momento. Você já viu um repetidor de sinal de Wi-Fi? É a mesma fita, só que, nesse caso, um laser, né? É um beam of light. Então, eles vão repetir esse sinal em trânsito para chegarem a distâncias maiores. Até do ponto de vista de quantum routers, que são roteadores quânticos, tu precisa de quantum repeaters. Normalmente, quantum LAN também é visto como algo interessante e importante para que isso funcione, né? Você tem uma memória RAM quântica. Por conta de decoerência, você não consegue ter isso no momento. Então, tu resolve decoerência, cara, tu resolve a maioria dos problemas da computação quântica. Decoerência, aí você já tem uma solução melhor também para erro correcting, correção de erros de código quânticos, né? Já resolve grande parte das coisas, né? E você tem os transmissores e receptores de informação. Então, aqui é um modelo de uma rede de comunicação usando criptografia, chave pública quântica e distribuição desse sinal ao longo do tempo. Você tem, por exemplo, o Passive Optical Splitter. Você tem os recebedores, os transmissores e literalmente dispositivo de multiplexing. Aqui aí da parte de redes, você partilha isso tal com mais pessoas. Só que aqui você partilha funções de ondas de lasers, né? Então passando informação. É muito diferente de fibra óptica. É um multiplexing. Então você tem um dispositivo que separa informação para vários nodes. É simples. Aqui é a mesma fita. Aqui o transmissor vai de várias para o recebedor. Várias transmissões. Então aqui você tem o Power Splitter. Tem o sistema que vai receber esses sinais. Tem quanto teleportation. Você tem todo esse sistema. A reconstrução dessa informação ao longo do tempo. E os dispositivos que passam esse sinal. Então essa é a lógica na prática. Então esse aqui é um exemplo de Beijing Xangai. Eles fizeram isso, né? Com o chamado de Trusted Relays, que é para transmitir essa informação entre esses sistemas de rede de criptografia de chave pública, de distribuição de chave quântica, quanto que distribui. Tudo tem a ver com criptografia de chave pública também, obviamente. Então todo esse sistema está nesses negocinhos aqui, nessas caixas, que vão de Xangai, Hefei, Jinan, Beijing, e vão passando pelos nodes. Então é uma internet com base nisso. Então, em vez de você usar os cabos que passam por baixo do mar, porque não sabe a internet, como que você envia uma informação do Japão pro Brasil? Tem cabos, literalmente por baixo da terra, por baixo dos mares também, que vão de um lado pro outro do mundo, pra passar a informação. Tem até mapas disso aí, é básico de redes, do ponto de vista geral. E, obviamente, tem hoje em dia com a Starlink da Elon Musk, é também por satélite. Essa daqui poderia ser por satélite. Então tem modelos com satélite. Então, por exemplo, da China, Xinlong, e
na Áustria. E você tem o Trusted Relay, que é um satélite. Por sinal, eu escrevi um blog post no meu LinkedIn, também no meu blog da Medium, que foi fechado porque ensinava sobre hacking, os caras fecharam. Eu falei sobre como funciona hacking de satélite. E não é tão difícil, tá? Eu achar satélites disponíveis para hackear ao redor do mundo, usando ferramentas para você encontrar dispositivos que estão inseguros e craquear a senha. É totalmente possível, na verdade, e não é tão difícil quanto parece. Esse satélite poderia ser hackeado também. Porque a forma de informação em trânsito não poderia ser hackeada por você não poder clonar os estados nesse sistema. Um hacker não poderia pegar essa informação. Um hacker Eve. Entre Alice e Bob. Aqui é mais a estrutura, né? Você tem TCP/IP, né? Tem basicamente os handshakes. Eu não vou explicar TCP/IP aqui. É básico de redes da forma que, por exemplo, tu entra no site, tu tem todo um processo de autenticação de informação para você entrar no site. E é basicamente isso, só que usando computação quântica como base dessa troca de informações. É isso. Não tem nada demais. Você tem a camada de aplicação com criptografia. A interface da aplicação, que também é híbrida também, tu tem a parte clássica. E você tem os controladores e gerenciadores desses nodes, né? Na camada de infraestrutura. A de aplicação já é o computador, já. Aqui já é meio que clássico também. Na parte prática, tu tem um multiplexer, que é aquele dispositivo que transmite sinal para vários pontos, né? O dispositivo. Você tem um switch óptico, que a gente tá falando de ondas de luz, que vai lidar com esse sinal e transmitir esse sinal ao longo do tempo. Então tem um multiplexer que vai transmitir esse sinal e um demultiplexer que vai convergir esse sinal. E aqui é o modelo TCP quântico, né? Talvez você nunca tenha ouvido esse tema. E você não ouviu falar de redes de TCP/IP, né? Mas é literalmente que você tem camadas na internet. Então você tem a camada de hardware, você tem a camada de links, que tem a camada de transporte, tem a camada de aplicação, que já é os sites, por exemplo. Tem protocolos dessas camadas como o SSH, HTTPS, que é no caso o site, né? O protocolo que você usa no site. TLS SSL, que é relacionado a camada de transporte de informação em trânsito do seu computador até o site. Cara, tu joga um jogo, tem essas camadas. Pega o seu celular e entra no Free Fire, tem essas camadas na prática. Tem a camada de hardware, tem a camada de link, tem a camada de internet, tem a camada de IP, por exemplo, tem a camada de transporte, tem a camada de aplicação. Porque na parte de hardware e de transmissão de informação mudou, só isso. Na parte de hardware, transmissão dessa informação é usando tecnologia quântica. Porque as partes dessa parte aqui podem ser clássicas, a maioria. Tem que ser clássica, na verdade, porque tu não consegue armazenar informação por muito tempo aqui. Tanto que tem um sistema híbrido. Mas um modelo TCP/IP com uma forma de informação diferente. Aí você tem quais aplicações futuras para isso? Tu tem uma Quantum Internet, é uma internet usando apenas comunicação quântica. Você vê que é totalmente possível. Tem que ser resolvido alguns problemas, quanto Quantum Run, extremamente importante. Você ter Quantum Repeaters que podem fazer essa transmissão de informação corretamente. E Quantum Routers, por conta disso, né? Pra você passar essa informação ao redor do mundo. Então é totalmente possível. Já tem testes assim, de você ter uma Quantum Key Distribution na Europa, por exemplo. Algo mais fechado. Obviamente isso cria uma internet que é a parte da internet atual. Isso é bem possível. Tipo um Tor da vida. O Tor é basicamente uma rede de nodes. A parte da internet atual é uma internet singular. Qualquer um pode criar sua própria internet, na verdade. Contanto que tenha nodes suficientes e operabilidade e segurança criptográfica. O Tor de fato tem. O Tor usa, que é o Deep Web, né? A criptografia de a chave elíptica e outros tipos de criptografia. E até tem um paper muito famoso. Pra mim, né? Famoso pra mim. Uma Post-Quantum Tor. É um paper que eu vou ter que deixar na descrição. É uma tese de mestrado, se não me engano.
Post Quantum Tor, que é como proteger o Tor, o Deep Web, contra ataques quânticos futuros. Escrevi errado. Post Quantum Tor. Tá dentro de Quantum Cryptography, né? Post Quantum Cryptography. Criptografia pós-quântica. Tanto na blockchain, criptomoedas no geral, blockchain nas aplicações dela para o setor de supply chain, né? Que também é aplicável. Internet das coisas. Tem tudo que você pensar nesse contexto. Você tem a possibilidade de quanto internet, tem quanto teleportation, tem sistemas de internet usando quanto que distribution com base em entrelaçamento quântico. Então tudo isso é possível. Aí você tem a possibilidade de man in the middle, né? Man in the middle é uma coisa que você aprende em cursos básicos de hacking, né? Basicamente, tem Alice e Bob se comunicando e um hacker Eve tentando interceptar essa informação. O nome é man in the middle. Pode fazer hoje em dia isso com o Wireshark da vida, o Ethercap, ou um Bob Switch. Então, tu quer ver a senha que a pessoa tá digitando num site. Tem várias formas de se executar o man in the middle para no processo de trânsito dessa informação tu pegar a senha, por exemplo. A gente já viu que a comunicação entre Alice e Bob, Eve não pode clonar estados quânticos. Então ela não pode pegar essa informação. Só que nesse paper eles descrevem tem formas de você conseguir, mesmo assim, mesmo sem clonagem, conseguir ter acesso a esse canal quântico e conseguir executar um hacker bem sucedido. Então, aqui é os sinais sendo preparados por Alice para serem enviados, bloqueados por Eve. Então tem um bloqueio. Sinais falsos sendo enviados para Bob e ela tendo acesso ao canal. Porque vai ter que ter acesso à chave também para criptografar para reconstruir esse sinal. E aí você tem aqui a eficiência do detector em relação a esse sistema. Eu tenho aqui if e essa encriptação do sinal ocorrendo entre Alice e Bob nessas partes. Então você tem um laser sendo gerado por uma FPGA modulada para isso. Eu tenho a informação do Bob. E basicamente seria uma forma de você construir o sinal mesmo sem clonar. Eu creio que você teria que ter a chave do Bob, né? Porque sem a chave de criptografia você não consegue, que é simétrica, não consegue ter acesso, né? Mas a questão é você enviar um sinal falso pro Bob e pegar pra assistir o sinal original. Tem clonagem. Não pode ter clonagem. Então, de outra forma, eu perdi outro paper aqui. Tem os bits que a Alice quer enviar, as bases no protocolo de chave pública quântica que você quer fazer de quanto que torcem para você gerar esses estados, os estados quânticos que vão ser enviados, e aí o mensuramento da Eve, ela não consegue saber esse mensuramento daqui. Ela não pode clonar. Então ela envia um estado falso, né? Você pode ver que ele é bem diferente dos estados originais, para enganar Bob, enviando estados que não são verdadeiros. É isso que pode ser feito para a informação não ser trafegada entre Alice e Bob, para ela ser deturpada. Essa informação de trânsito, né? Então, eu sempre vejo assim, como a informação é verdade de forma clássica, tu pode hackear do lei de trânsito, mas também de forma clássica, né? Eu tenho essa questão também. Tem papers que tentam fazer bem devido, mesmo com a questão da clonagem, porque, por exemplo, se eu tiver a chave simétrica de Bob, não que a Bob primeiro tiver a chave dele, pra capturar, pra reconstruir o sinal, no contexto de adaptação quântica, talvez tenha uma forma de eu conseguir mandar o sinal errado pro Bob e conseguir hackear Bob primeiro e ter acesso ao sinal de Alice, sem problemas. Ou o armazenamento clássico dele hackeia o clássico. Então, no fim,
Por conta que você fazer tudo de forma clássica, toda informação consegue ainda ser hackeada, né? Eu só aí do que ela fica mais difícil de hackear. Eu não sei exatamente se consegue de fato fazer o inimigo sem clonagem e ser bem sucedido. Que tô treinando com né? Mas tem papers, principalmente esse de meio inimigo, que tentam mostrar como você pode fazer ataques meio inimigo dentro desse contexto. Nesse caso deturpando a informação intesa. Então, resumo, é impossível comunicação superlúdica mais rápida do que a luz. É possível criar uma internet apenas quântica, não é algo fora do normal. Você tem que resolver problemas como Quantum Run, Quantum Repeaters e Quantum Routers, que é um problema que não é resolvido atualmente. Então, tudo gira em torno de decoerência e algoritmos de correção de erros. Então, esse é o futuro da computação quântica, corrigir isso. Condensação de Freud é um exemplo do que pode se resolver. É um paper de 1974 do Freud. Esse nome dele primeiro. Se chama Long Term Incoherence. Não. É sobre fotossíntese. Eu vou deixar na descrição. Ele fala sobre esse tema. Sobre como fotossíntese usa toda ali a clorofila da planta, anulando a coerência desse processo, para ter eficiência de dissipação de energia na clorofila e armazenamento de energia. Então, talvez seja possível de resolver esse problema, mas eu não sei como.